O papel da mulher no lar. No nosso encontro anterior, nós conversamos um pouco sobre o que é a masculinidade, né? Qual era o papel dos homens, segundo aquilo que a Bíblia nos orienta, né? Quais são os princípios que a gente extrai das Escrituras para poder definir o que é ser homem, né? Num mundo que a gente varia entre machistas, certo? E ao mesmo tempo homens que são covardes, né? Que fogem das suas funções. Nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia estabelece. Hoje nós vamos conversar sobre o outro lado, né? Daquelas que caminham junto aí dos seus maridos. Nós vamos ver a vez das moças. Eu estou sendo bonzinho aqui, né? Porque moças pressupõem às vezes pessoas mais novas, né? Mas na verdade não. Eu quero simplesmente falar um pouquinho sobre o que a Bíblia afirma sobre o que é ser mulher, tá bom? Sobre a feminilidade e como isso se encaixa na realidade de esposas e na sua relação com os maridos. Na nossa terceira live, nós vamos falar sobre a relação de ambos, tá? Então nós estamos aqui dando passos na direção de uma construção. Nós começamos falando dos homens, o papel que Deus os deu. Nós agora vamos falar das mulheres. E aí na próxima live nós vamos falar um pouquinho sobre como é a interação desses papéis, como é que eles se relacionam, né? Como é que eles convivem dentro do contexto do casamento. Tá bom, gente? Por isso que o nome da nossa reflexão é A Vez das Moças. Bem, quando nós vamos falar de feminilidade, né? Qual é o significado disso? Qual é o significado desse termo, né? Feminilidade, gente, ela está relacionada com o modo como uma mulher responde, né? Ou melhor, corresponde ao padrão de iniciativas estabelecido ali pela masculinidade madura. Então, feminilidade e masculinidade, eles estão ali, eles estão em sinergia, né? As duas coisas são respostas uma à outra, tá bom? Então, para a gente falar de feminilidade, é muito importante, primeiro, nós temos estabelecida a masculinidade simplesmente porque essa é a ordem como Deus criou a relação homem e mulher. Ele primeiro fez o homem, ele define o homem, ele dá identidade ao homem, certo? E então ele cria a mulher. Então, para que nós possamos entender o papel de um e o papel do outro, nós precisamos entender que existe uma correspondência, existe uma resposta de um para o outro. Então, assim, para falarmos de feminilidade madura, nós precisamos primeiro entender o que é a masculinidade madura. E é por isso que no nosso encontro anterior, nós passamos ali um bom tempo definindo, trazendo o significado do que é a masculinidade madura, tá bom? Se der para passar aí para o próximo slide, aí acho que o pessoal consegue acompanhar melhor, tá bom? Isso. Então nós vimos no encontro passado a seguinte definição. Nós vimos que no cerne da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para liderar as mulheres, para prover a elas e protegê-las através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Então, se você tem alguma dúvida do que é essa definição de masculinidade madura, aí eu peço a você que volte naquela live que nós fizemos ali alguns meses atrás e você possa rever aquela live, tá bom? Porque hoje nós não vamos falar sobre masculinidade. Nós partimos do pressuposto que a feminilidade é uma resposta a essa definição, tá bom? Nós não vamos falar sobre isso aqui. Bem, vamos lidar aqui com algumas realidades do texto bíblico, tá bom, gente? Por exemplo, eu vou abrir aqui alguns textos com vocês. Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24. Gênesis 2, 18 a 24. A palavra de Deus diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada, né? Eu estou lendo aqui na versão da NVI, que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo e enquanto este dormia,
tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então nós temos aqui o relato da criação de Eva, né? Adão já havia sido criado, Adão já estava ali em obediência, em missão a Deus, ali no Jardim do Éden. Parte de Deus a seguinte constatação, que não é bom que Adão esteja só, porque ele seria incapaz de refletir, né, de ser propriamente a imagem de Deus, sendo que ele estivesse sozinho. Então Deus faz para ele ali alguém que lhe corresponda, né? Alguém que lhe estivesse no mesmo nível, né? Que lhe correspondesse. Então Eva é criada. Quando nós vamos para Provérbios capítulo 5, se você tem aí uma Bíblia, eu peço que você acompanhe com Provérbios capítulo 5, versos 15 a 19. Nós vemos ali a Bíblia dizendo: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios dela sempre o fartem de prazer, que você se embriague sempre com o seu amor. Nós vemos aqui, então, em Provérbios 5, que aquele primeiro casamento que Deus estabelece lá com Adão e Eva, ele agora passa a ter princípios orientadores de qual é a relação para todos os demais casamentos, né? E o texto aqui, ele fala sobre correspondência, né? E a correspondência na sua expressão máxima, que é na sexualidade. Então, Provérbios 5 nos apresenta esse aspecto, né, da maneira como homens e mulheres eles correspondem um ao outro. Quando nós vamos para Efésios 5, já no Novo Testamento, Efésios 5, versos 21 a 33, veja como essa correspondência ela transcende a questão sexual, né? Mas aqui nós temos uma explicação muito mais abrangente de como corresponde masculinidade e feminilidade. Provérbios 5, a partir do verso 21, nós vamos do 21 até o 33, diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, há um chamado aqui para sujeição mútua, né? Para que ambos ocupem os papéis para os quais Deus os chamou. Verso 22, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao seu marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, é muito interessante perceber o que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele explica essa correspondência entre homens e mulheres. Ele fala as esposas, né, elas devem se sujeitar aos maridos como a Cristo, certo? Então, esse é o aspecto da sujeição da esposa no relacionamento. Mas ele também diz que os maridos devem se sujeitar, porque eles devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. Então, eles também estão debaixo de servidão, né? Eles também estão aqui debaixo de um princípio orientador maior do que a própria vontade deles. Ambos estão. E aí Paulo termina dizendo assim: por essa razão, certo? Porque foi criado assim. Porque ambos têm essas distinções e eles correspondem um ao outro. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mas aí ele complementa, ele diz: este é um grande mistério. Mas ele não está falando que o casamento é um mistério. Ele não está falando que
Homens e mulheres sendo diferentes e correspondendo um ao outro, cada um exercendo ali a missão, o serviço ao outro para o qual foram chamados. Ele não está dizendo que isso é um mistério. Ele está dizendo que refirmo, porém, a Cristo e à igreja. E o que nós começamos a entender aqui, meus amigos, é o seguinte: os nossos casamentos com homens demonstrando a masculinidade bíblica e mulheres demonstrando a feminilidade bíblica, eles estão encenando um tremendo mistério. Algo que desde o primeiro casamento com Adão e Eva, passando por todo o Antigo Testamento, nós não tínhamos uma ideia plena do que isso estava representando. Mas agora, no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, e entendendo que Jesus estabelece o paradigma do que deve ser o marido, ele amando e se entregando, do que deve ser a esposa, né, sujeitando-se a ele. Quando Cristo faz isso, ele mostra para nós que os nossos casamentos, na verdade, eles existem para ecoar essa grande história, certo? Paulo diz, grande é este mistério, mas não é um mistério de um homem e de uma mulher, é um mistério de Cristo com a igreja, de modo que os nossos casamentos, eles têm a missão evangelística, né, de anunciar Cristo à medida em que homens são homens segundo a Bíblia, mulheres são mulheres segundo a Bíblia, e nessa relação de entrega e de servidão mútua, nós estamos mostrando aos outros, certo? Qual é a relação de Cristo com o seu povo a quem ele ama, certo? Então, é um mistério que no Antigo Testamento as pessoas não tinham ideia, né, de que a união de homens e mulheres seria usada, né, chegaria num momento histórico a ser identificado como uma maneira como Deus ele exemplifica sua relação com o seu povo. E é o que Paulo está dizendo aqui. Quando nós vamos agora para Colossenses, capítulo 3, versos 18 e 19, vemos ali também, né, Paulo falando sobre a sujeição mútua dos cônjuges. Ele diz, Colossenses 3,18, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Na verdade, aqui ele faz um grande resumo daquilo que ele já havia dito lá em Efésios, certo? E por fim, o último texto que eu vou ler aqui, estabelecendo nossos argumentos iniciais, é 1 Pedro capítulo 3, versos 1 a 7, certo? Lá diz, do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita ao seu marido, para que, mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras pela conduta da esposa. E olha que interessante, mesmo num relacionamento onde o homem não está cumprindo a masculinidade bíblica, está sendo dito aqui é que esta mulher ela deve continuar buscando a feminilidade bíblica, né? Ela deve continuar buscando ser essa mulher que sujeita-se ao seu marido como a Cristo. Verso 2 diz, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrado em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão ao chamá-lo Senhor. Vocês serão filhas delas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. E aí ele também fala para os maridos. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, certo? Como parte mais frágil. Então, a ideia não é que ela seja melhor, nem que ela seja pior. Não é o machismo, nem é o feminismo. Né? Há uma equivalência moral, mas ela é a parte mais frágil. Inevitavelmente, a estrutura física dela não é tão resistente quanto a estrutura física de um homem. Então, embora sejam iguais em dignidade, trate-a com honra como a parte mais frágil e como co-herdeira do dom da graça da vida. Embora ela, né, no seu corpo seja mais frágil, espiritualmente ela é co-herdeira da mesma graça da vida que você. E Pedro diz, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E eu sei que existe uma certa divergência interpretativa aqui nesse texto, né? Mas eu entendo que o texto está dizendo simplesmente que é o seguinte, homens que não convivem com suas esposas, tratando-as com honra, sabendo que elas são a parte mais frágil, mas são igualmente co-herdeiras da mesma salvação. Esses homens podem ser grandes líderes espirituais, podem ter uma vida de oração vibrante, mas as suas orações, elas não estão cumprindo o objetivo de chegar diante do trono de Deus. Certo? Esse é um limitador da espiritualidade do marido.
Então não dá para ser um grande homem de Deus sem ser um grande marido. É isso que 1 Pedro está dizendo para a gente aqui. Certo? Vamos seguir aqui no nosso PowerPoint, porque agora eu quero dizer para vocês o que é a feminilidade madura. Se nós vimos no nosso encontro passado a masculinidade madura, eu quero dizer aqui que no cerne da feminilidade madura está uma disposição libertadora, ok? De, primeiro, ratificar, segundo, de receber, e terceiro, de nutrir força e liderança de homens dignos, através de formas apropriadas nos relacionamentos de uma mulher. Gente, olha que interessante isso aqui. Eu estou falando aqui que a mulher tem força, tá bom? Eu estou afirmando isso. E eu estou dizendo que a força que a mulher tem, ela deve ser demonstrada numa disposição onde ela ratifica, onde ela recebe os esforços e ela nutre a força do seu marido, para que ele possa exercer bem o papel de ser líder, de ser o homem maduro, certo? E ela deve fazer isso não apenas com o seu marido, mas nos vários relacionamentos que ela tem com homens ao seu redor, mas especificamente com o seu marido. Então, gente, a Bíblia não diz que a mulher, né, ela é o sexo frágil. A Bíblia diz que a mulher ela tem estrutura física frágil, mas a Bíblia diz que a mulher ela tem força e que o agir, né, que a sua feminilidade está em quê? Em ela saber dispor dessa força e saber canalizá-la para que o seu marido possa ter a ajuda dela, o apoio dela, a força dela para ser o homem de Deus que ele precisa ser. Essa é a ideia de uma auxiliadora, de alguém que apoia, de alguém que ajuda, de alguém que ampara. Não necessariamente ela precisa ser fraca para isso, certo? Na verdade, a Bíblia diz que ela é forte, mas a sua força ela está posta de maneira a fortalecer a atuação do seu marido, para que assim ele seja um líder ainda mais forte e a família então possa desfrutar dos benefícios de cada um cumprindo o seu papel. Certo? Eu vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês nos próximos slides. Vamos lá então, vamos ver parte por parte dessa definição. Nós começamos aqui falando sobre no cerne, né? Mais uma vez, eu não vou trazer para vocês aqui uma definição exaustiva do que são todos os papéis da mulher, né? No nosso retiro nós vamos falar mais sobre isso, mas aqui nas lives não tem condição, não é nosso propósito, certo? Não é uma definição exaustiva, mas é uma definição abrangente, né? Ela lida com os principais aspectos daquilo que é uma definição bíblica, tá bom? No cerne da feminilidade madura, certo? Quando eu uso o termo maduro, gente, o adjetivo madura significa que existem versões distorcidas da feminilidade hoje, certo? Existem propostas distorcidas do que é ser mulher. E eu quero lidar aqui com a proposta bíblica. A palavra madura sugere exatamente isso. Nós vivemos numa época de estereótipos falsos, estereótipos rasos, que são vendidos para as mulheres como a essência da feminilidade. E o meu ponto é que nós precisamos entender o que a Bíblia diz, para que nós possamos ter a sabedoria de distinguir entre as distorções da feminilidade e o propósito original de Deus para a mulher. Porque feminilidade, se não é bíblica, ela é uma distorção daquilo que Deus criou no início, formando as mulheres. Tá bom, gente? Então, como parte do nosso estudo aqui hoje, nós não vamos estudar as distorções da feminilidade, tá bom? Talvez no nosso retiro a gente passe um tempo falando disso. Mas hoje nós não vamos estudar as distorções, nós não vamos estudar o que o pecado fez com a identidade feminina, certo? O que a opinião popular pensa dela, não. Meu estudo hoje aqui nós vamos falar o que é que Deus pensa da mulher, desde o início. O que é que Deus quer que a mulher seja desde o início, tá bom? Seguindo aqui a nossa definição. Eu falei que envolve uma disposição, né, gente? Certo? A feminilidade é muito mais uma disposição do que um conjunto de comportamentos e papéis femininos, né? Não é tanto o que a mulher faz, o que ela deixa de fazer. O que ela pode, o que ela não pode, né? Não é uma listinha de regras a serem cumpridas. Feminilidade tem muito mais a ver com uma atitude de coração, certo? Com despojar-se, com dispor
dispor-se a algo. E essa disposição, gente, se expressa de formas diferentes, dependendo da situação, é claro, certo? O relacionamento de uma esposa com seu marido nessa disposição vai ser muito diferente do relacionamento de uma irmã com seu irmão, certo? Ou de um colega de trabalho com uma colega de trabalho. São maneiras diferentes, mas está no cerne daquilo que a Bíblia chama de feminilidade, essa disposição. Certo, gente? É importante nós conversarmos sobre isso, porque a submissão de uma esposa, que é o nosso foco aqui, ela toma diferentes formas, dependendo da qualidade da liderança do marido. Quanto mais o marido ele é esse homem maduro que nós vimos no último encontro, certo? Mais facilmente a mulher poderá ser essa mulher madura da qual nós estamos falando aqui. Mas é importante nós entendermos o seguinte, que essa disposição, ela não é uma imposição. Nenhuma submissão de um ser humano a outro é absoluta. Em esfera nenhuma da vida é assim, né, gente? Né? Essa busca por poder absoluto, né? Essa visão totalitária de controle total, isso não existe e não é bom quando isso é buscado em situação nenhuma. Então, nenhuma submissão de um ser humano a outro é absoluta. E isso também vale para o relacionamento entre marido e mulher. Por que isso, gente? Porque o marido ele não substitui Cristo como autoridade suprema na vida da mulher, certo? Ele não está acima de Cristo. Ele é uma autoridade intermediária. E à medida em que ele é um homem maduro, ele é um homem como Cristo. Ele ama a esposa como Cristo amou. Ele é semelhante a Cristo. E, portanto, é natural que uma esposa madura queira submeter-se a esse homem maduro, certo? Mas ele nunca substitui, ele nunca usurpa, ele nunca ocupa o papel de autoridade suprema na vida da sua esposa. Esse papel é único, exclusivo e irrevogavelmente pertencente a Cristo. Então, as esposas, elas nunca devem seguir a liderança do marido se isso for algo que vai levá-la a pecar. Ela tem a obrigação de não ser submissa, certo? Ela tem a obrigação de ser submissa em tudo aquilo que corresponde àquilo que Cristo permite que o marido queira sem ser um pecado. Mas ela tem também a obrigação de não se submeter quando a escolha entre agradar o marido e agradar a Cristo estiver em jogo. A opção é Cristo, porque o marido não é a autoridade suprema, certo? Isso envolve várias coisas, né, gente? Vários aspectos da vida. Por exemplo, a esposa, por mais que o marido diga, pega isso aqui, ninguém vai ver, não, ela sabe que ela não pode roubar, né? Não fala nada não, errou no troco, não, ela não vai ficar sem falar, certo? Ela não vai, bebe mais um pouquinho, meu amor, vamos lá, não, ela não vai beber. Ela não vai por esse caminho, né? Ela não vai participar de fraudes, né? De sonegação. Ela não vai se envolver com imoralidade para satisfazer seu marido, não, porque a autoridade suprema não é do marido, é de Cristo, certo? Mas ainda assim, gente, uma mulher pode demonstrar boa disposição ao posicionar-se ao lado de Cristo e contra o marido, tá bom? Ela pode demonstrar com a sua atitude e com o seu comportamento que ela não está resistindo à vontade do marido porque ela é do contra, né? Porque eu sou dona do meu nariz, né? Eu sou livre, né? Eu sou empoderada. Não, ela está resistindo à vontade do seu marido porque ela deseja que ele abandone o seu desejo pelo pecado. Porque ela deseja que ele lidere com justiça. Não é porque ela não o ama. É exatamente porque ela o ama e porque ela ama Cristo mais do que ama o seu próprio marido, certo? Só então, quando uma esposa age assim, é que ela poderá se submeter novamente a esse marido e honrá-lo como cabeça da relação em outras situações onde ele não estiver pondo-a em conflito com a obediência a Cristo, certo? Então, é importante esse entendimento que não é uma livre escolha de submeter-se ou não, certo? É submeter-se a Cristo sempre e ao marido sempre que as orientações, né, ou as propostas do marido forem condizentes com aquilo que Cristo considera uma vida piedosa, tá bom? Vamos seguindo, gente. Eu disse que essa disposição é libertadora, tá bom? O que eu quero dizer com isso, gente? Porque isso ocorre de acordo com o propósito de Deus na criação, certo?
Deus, desde o início, criou dessa maneira. Nós vimos os textos, nós começamos em Gênesis, tá bom? Por mais que o mundo queira dizer o contrário, a verdade continua sendo essa. É isso que a Bíblia estabelece, né? E é o que João 8,32 diz, né? A verdade é o que liberta, a verdade é o que nos permite ser livres, que nos permite sermos quem fomos feitos para ser, ok? Pensa comigo, gente. Hoje em dia é dito para as mulheres, né, que elas são livres se elas não se submeterem, ok? Mas, fazendo aqui um exercício, duas mulheres, elas podem saltar juntas de um avião e elas podem experimentar liberdade. Elas não estão mais presas no avião, né? Elas estão ali em liberdade, estão numa queda livre, certo? Literalmente, elas estão livres, em queda livre. Só que tem uma diferença. Uma delas está portando um paraquedas. A outra não possui nada preso a ela. Então fala para mim, qual das duas está mais livre? Aquela que pulou e não tem nada preso a ela? Ou aquela que pulou, mas tem algo preso a ela? Perceba que o conceito de liberdade que o mundo nos propõe é um conceito destrutivo. Aquela mulher que não tem o paraquedas, ela sente que ela está mais livre. Por quê? Porque ela não tem nada prendendo a ela, não tem tiras, né, prendendo as suas costas, não tem nada nas suas costas. Mas a gente sabe que ela não é livre. A gente sabe que, na verdade, essa sensação de liberdade é apenas uma sentença de morte. Depois de alguns segundos, de alguns instantes de liberdade, né, ilusória, o que ela vai encontrar é a destruição. Isso é o que muita gente hoje pensa sobre liberdade. Julgam com base nas sensações imediatas, né, ilusórias. Eu estou livre, né, não estou mais debaixo de servidão, de sujeição. Mas não é assim que Deus criou. Não é isso que é a verdade. Não é assim que nós somos livres. A verdadeira liberdade, gente, leva em conta o propósito de Deus na criação. O que é que Deus diz? A verdadeira liberdade busca se encaixar na boa vontade de Deus. Se Deus diz que nós fomos feitos para corresponder um ao outro e para viver assim, é sendo assim que seremos verdadeiramente livres. Ser livre inclui fazer o que queremos, mas a mulher madura, ela não se vale disso. E ela força a realidade a se enquadrar nos seus desejos. Ela simplesmente entende, eu não faço só o que eu quero. Eu faço aquilo que eu fui feita para fazer, certo? Ela busca a liberdade ao transformar os seus desejos para que eles se enquadrem na perfeita vontade de Deus. Eu tenho vontade, e muitas vezes a minha vontade é contra a vontade de Deus, mas entre a minha e a dele, eu vou ficar com a dele, porque essa é a verdade, e é para isso que eu fui feita, certo, gente? Então, é uma disposição libertadora porque acontece de acordo com a vontade de Deus. Como eu disse, existem inúmeras sensações de independência que não são liberdade coisa nenhuma, certo? Porque negam a verdade, negam a realidade de como as coisas foram feitas, de como nós somos criados. E, embora no início pareça ser libertador, na verdade é destruidor, leva ao caos. A verdadeira liberdade, ela está em sermos tão transformados por Deus que nós possamos fazer aquilo que nós gostamos de fazer, cientes de que isso também é o que Deus gosta que seja feito. Então, quando a nossa vontade ela está tão santificada pela presença de Deus em nós, que ela corresponde àquilo que é a vontade de Deus, e nós podemos fazer o que queremos, porque sabemos que é isso que Deus quer, essa é a pessoa verdadeiramente livre. Ela pode fazer tudo o que ela quiser. Por quê? Porque o que ela quer é o que Deus quer. Certo? Então, esse é o processo que Deus deseja para cada um de nós. Hoje em dia, gente, muitos dizem que a verdadeira liberdade para uma mulher, né, que se considera lésbica é que ela tem que ser livre, ela tem que agir de acordo com sua preferência sexual. Mas a verdadeira liberdade não pode ignorar o juízo de Deus sobre a homossexualidade. Ela não pode ignorar a vontade de que homens e mulheres foram feitos para serem heterossexuais, para que eles correspondam um ao outro e não correspondam ali a si mesmos, ok? Portanto, a verdadeira liberdade não é cedermos a toda a vontade nossa. A verdadeira liberdade não é cedermos a todo o impulso que nos ocorre. Pelo contrário, a verdadeira liberdade envolve a satisfação de descobrirmos o poder de Deus e de nos libertarmos da escravidão dos nossos desejos, certo? Eu sou livre, livre inclusive de mim mesmo.
livre para dizer não para as minhas vontades, não para os meus impulsos, não para as minhas inclinações, e sim para a vontade de Deus. A feminilidade para a qual Deus chama vocês, mulheres, é o caminho de liberdade para toda mulher. É ser quem Deus criou vocês para serem. Portanto, é uma disposição que é libertadora, tá bom, gente? E é libertadora para quê, gente? Nós falamos que ela é libertadora para 3 aspectos: para ratificar, receber e nutrir força e liderança. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Primeiro, ratificar. Mulheres maduras, elas aprovam o aspecto complementar entre masculino e feminino. Certo? Elas gostam das diferenças e gostam de saber que algumas virtudes que seus maridos têm, elas não têm, portanto precisam deles, e algumas virtudes que elas têm, eles não têm, e portanto eles se complementam. Mulheres maduras se alegram com isso. Elas não querem essa equivalência burra, né? Essa equivalência reducionista, que quer dizer que nós somos iguais em tudo. A mulher madura, gente, ela fica contente quando um homem oferece iniciativas apropriadas no relacionamento. Ela fica feliz quando o homem assume lideranças, né? Ela fica feliz quando o homem ele assume obrigações, né, como pagar contas, certo? Como tentar incrementar a renda da família. Ela se sente feliz em ver que ele se preocupa com isso e ele quer prover, ele quer proteger. Ela fica feliz quando o homem abre-lhe a porta, puxa-lhe a cadeira para sentar, quando ele faz com que ela caminhe para o lado de dentro da rua, protegendo-as dos carros, porque ela sabe que isso é masculinidade madura. E uma mulher madura, ela ratifica isso. Elas aprovam esse aspecto complementar, as diferenças dele servindo para o nosso relacionamento, certo? Mulheres maduras, elas não querem inverter os papéis. Elas não querem se colocar nos lugares dos seus maridos. Uma mulher madura, ela não se alegra quando o seu marido é um banana, quando o seu marido é passivo, né? Quando ela tem que tomar iniciativa para tudo, senão ele não faz nada, né? E tem alguns homens da minha geração, eu falo porque conheço vários, certo? Que se depender deles, ficam um dia inteiro no computador, no videogame, com a cara enfiada no celular, e a mulher tem que resolver tudo da vida, certo? Ela tem que fazer os reparos da casa, porque ele não toma iniciativas. A mulher madura, ela não se alegra com isso. Ela sabe que isso é uma distorção. Por outro lado, ela se alegra pela força, pela atenção, pela liderança, pela busca por prover e proteger que seu marido apresenta. Ela se alegra, ela diz sim, é para isso que ele foi criado, é para isso que ele foi salvo. Então, a mulher madura, ela tem essa disposição libertadora e ela ratifica a força dos homens. Mas, ao mesmo tempo, também, ela demonstra essa maturidade recebendo essa força. Mulheres maduras se sentem alegres por aceitarem a força e a liderança dos homens. Ok, gente? Elas ficam felizes com isso. Elas se alegram, né? Elas entendem que o relacionamento está funcionando e também elas recebem força para nutrir, certo? Mulheres maduras sentem a responsabilidade de fortalecer os aspectos da masculinidade no homem. Gênesis 2,18, volte lá comigo. Gênesis 2,18 diz, então o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada, certo? Que ele seja semelhante. Algumas versões falam uma auxiliadora, certo? E é interessante porque o feminismo pegou esse verso e ele distorceu. Ele diz, tá vendo? A Bíblia diz que a mulher é uma ajudante do homem, né? Ela é uma auxiliar, quase como se fosse uma empregada dele. E, gente, o termo aqui de auxiliadora, tá bom? Esse termo, ele na Bíblia hebraica, que a gente chama de Antigo Testamento, né? Ele é usado nas demais ocasiões para descrever não a relação da mulher como a ajudadora do homem, mas para descrever a relação de Deus como o ajudador de Israel. Agora, pergunta para mim assim o seguinte, então Deus é inferior a Israel porque ele é auxiliador de Israel? Faz algum sentido essa pergunta? Não. Do mesmo jeito, não faz sentido nenhum você querer dizer que a mulher, porque ela é auxiliadora do homem, ela é inferior. Não, porque Deus não se torna inferior porque ele ajuda. Pelo contrário, você só pode ajudar alguém
porque você tem recursos que aquela pessoa não tem, não é isso? Então essa é a ideia da mulher na sua relação com o seu marido, ela busca nutrir. Mulheres maduras sentem a responsabilidade de fortalecer os aspectos da masculinidade de um homem. Ela não quer, já que você não faz, eu faço. Não! Ela quer ajudá-lo, auxiliá-lo, impulsioná-lo para que ele cumpra o seu papel, certo? Existem contribuições que a mulher traz para um homem que ele sozinho não tem condições de trazer. E Deus une o casal para isso, para que ela traga as virtudes dele, quer dizer, ela traga as virtudes dela e ajude-o com aquilo que sozinho ele não tem condições de fazer. Mulheres maduras oferecem observações, conselhos, que tornam os homens mais fortes e sábios. Ó, você, homem que está ouvindo essa live, você sabe disso. Quantas vezes a sua mulher te deu um conselho que você não quis ouvir e você quebrou a cara bonito? Bonito. Acontece comigo dia sim, certo? A gente não quer ouvir, a gente sabe o que é melhor, né? Mas Deus botou ela dos nossos lados para nutrir a nossa força e a nossa liderança. Porque sozinhos nós não somos tão fortes e não somos tão bons líderes. Deus as usa para isso. Gente, nós precisamos pensar bem a respeito das diferentes forças entre homens e mulheres. Quando alguém pergunta se a mulher é mais fraca que o homem, qual é a resposta, gente? Uma boa resposta seria, olha, as mulheres são mais fracas que os homens em alguns aspectos. Mas os homens são mais fracos que as mulheres em alguns aspectos. Certo? Gente, nós não somos mais fortes em tudo. Nem elas, nem nós homens. Deus pretende que as fraquezas de um, elas evoquem, elas destaquem as forças e as virtudes do outro. E é maravilhoso isso no casamento. Gente, na minha vida, há áreas onde eu sou um completo incompetente. Mas Deus botou do meu lado a Kátia, alguns de vocês a conhecem, né? E ela é extremamente competente exatamente nessas áreas em que eu não sou. E aí a gente junto, né? E isso é soberania de Deus, né? É providência dele, porque ninguém, quando vai casar, tem esse radar tão ligado, esses critérios tão apurados. Mas Deus faz isso. Ele é o Senhor do casamento, ele que une homens e mulheres. E ele coloca junto indivíduos que, com suas virtudes, eles se complementam e eles formam um só, certo? Com a minha esposa, eu digo que eu sou um homem muito mais completo, porque as virtudes dela passam a ser as minhas também, à medida em que nós somos um só. Então, gente, masculinidade e feminilidade devem se complementar. Elas jamais devem ser competição. A maneira como Deus nos fez é boa. Ninguém é menor do que o outro. Ninguém é menos importante do que o outro. Nós somos diferentes. Diferentes em características, em constituição física, em virtudes individuais, certo? Em papéis na relação, nós nos complementamos e graças a Deus por isso. E seguindo, nós falamos que a mulher age assim com homens dignos. O que eu quero dizer com isso, gente? Existem lideranças masculinas que são indignas da aprovação de uma mulher, certo? E a mulher, ela precisa entender isso, e ela precisa entender que não é todo homem que ele é alguém que está agindo de uma maneira que sinalize, né? Mesmo não crente, mas que corresponda àquilo que Cristo espera de um marido, certo? Deus, na sua graça comum, ele permite que até mesmo casamentos de não cristãos haja essa correspondência e muitas vezes dá certo, porque eles estão sem saber, desfrutando da graça de Deus e estão sendo mais próximos daquilo que deveria ser um casamento, certo? Mas a mulher cristã madura sabe que existem lideranças masculinas que são reprováveis, que são indignas da sua aprovação. Feminilidade, portanto, não é uma resposta a qualquer coisa que homens possam oferecer. Não é uma submissão cega, burra, né? Que traga tudo e que não tem critérios bíblicos. A verdadeira feminilidade, ela está enraizada no compromisso com Cristo e ela é criteriosa no tipo de masculinidade que ela aprova, né? O tipo de masculinidade que ela reforça, que ela ratifica, que ela recebe, que ela nutre. Em alguns casos, ela vai simplesmente tolerar esses homens, mas não vai vir da parte dela nenhum tipo de ratificação, de recebimento, nenhum tipo de nutrição, porque ela sabe que aquilo que esse homem demonstra como masculinidade é contrário ao que Deus tem para ela, né? É o contrário ao que Deus tem para ele também.
Então, é importante isso, que a feminilidade é uma correspondência à masculinidade digna, à masculinidade madura. Quando mulheres maduras estão diante de homens imaturos, o que elas fazem? Elas não reforçam a masculinidade deles. Ela não pode fazer isso, certo? Quando um homem não busca a masculinidade madura, ele atrapalha a expressão da feminilidade da sua esposa. E ela precisa entender isso. Ela precisa entender que reforçar essa masculinidade imatura, essa masculinidade antibíblica, tornará mais difícil para ela ser a mulher que Deus a chamou para ser. É por isso que ela não vai reforçar. Porque o compromisso dela é com Cristo, acima de com os pecados do seu marido. Ok, gente? E nós terminamos a nossa definição falando que isso se expressa através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. Falamos muito aqui do relacionamento do marido com a esposa, mas, na verdade, a mulher ela tem relacionamento com homens em diversas esferas, certo? E o que eu quero dizer aqui é que, ainda assim, a mulher buscará se expressar de formas apropriadas. Mesmo quando o homem não for um homem digno, ela vai buscar se expressar de formas apropriadas. Ela irá interagir de modo adequado, respeitoso, com limites claros, ainda que homens sejam indignos, ainda que ela tenha homens subordinados a ela, o que acontece muito comumente em mercado de trabalho, certo? Ela vai tentar reforçar a masculinidade daqueles caras, mesmo que ela tenha uma autoridade organizacional acima deles. E ela pode fazer isso de várias maneiras. Ela pode fazer isso expressando respeito pela força deles, certo? Ela pode receber bem a gentileza, a cortesia, o cuidado que eles vão ter com ela, o respeito que eles vão demonstrar. Isso é uma mulher reforçando a masculinidade bíblica, certo? O comportamento e a disposição dela podem indicar que ela aceita o papel singular que os homens possuem no relacionamento com mulheres. Não é porque ela é a chefe que ela entende que esses homens não estão exercendo ali uma função de homens bíblicos. É possível, gente, uma mulher orientar homens, estar liderando homens, sem que a feminilidade e a masculinidade sejam comprometidas, certo? A Bíblia é muito clara e taxativa quando diz que a autoridade masculina ela é exclusiva dentro do lar, dentro da igreja. Isso é inquestionável, certo? Mas, gente, lá fora, no mercado de trabalho, nós não temos uma definição bíblica desse tipo de relação, certo? E ainda que houvesse, a maior parte do mercado de trabalho não quer nem saber da Bíblia. Então, nós, mesmo que a Bíblia tratasse disso, nós estaríamos em situações onde os papéis estariam invertidos. E o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: é possível mulheres que estão em posição acima de homens ainda assim não tolirem, não anularem a masculinidade desses sujeitos, certo? E reforçarem os traços daquilo que a Bíblia diz que é uma masculinidade virtuosa, né? Uma masculinidade madura, certo? A mulher madura não se expressa da mesma forma em todos os relacionamentos com os homens, mas ainda assim ela busca de algum modo ratificar, receber e nutrir a liderança dos homens, sejam eles quem forem ao redor dessa mulher, certo? E é normal que uma mulher seja colocada em uma posição de influenciar ou liderar homens, certo? No mundo hoje, mais normal ainda do que nos dias, né, bíblicos, e nós lidamos com isso continuamente, certo? Seguindo aqui, cabe uma pergunta para a gente: que tipo de influência seria apropriada para mulheres maduras exercerem sobre homens? Certo, gente? E é uma pergunta que diz respeito ao momento atual, ao mundo que nós vivemos. Certo? Então, existe um tipo de influência, que nós vamos chamar aqui de uma influência diretiva, que é aquela influência que é por meio de ordens diretas, certo? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma influência não diretiva, que se dá por meio de pedidos, por meio de conselhos, por meio de persuasão, ok? Existe também uma autoridade, né, que ela é pessoal. Então, é a mulher dirigindo-se diretamente a um homem. Mas também existe uma autoridade não pessoal, que é por meio de grupos, por meio de tarefas designadas, né, por meio de sistemas de mensagem que eles são mais impessoais, né, sistemas de mensagens eletrônicas. Então, gente, é importante a mulher que está numa posição de liderança sobre homens, fora do contexto do casamento da igreja, entender isso. À medida que a influência de uma mulher sobre um homem se torna pessoal e diretiva,
ela geralmente vai ter dificuldades e ela vai ofender o senso de responsabilidade e liderança daquele homem, invertendo a ordem criada por Deus. Certo? Então, se são ordens, né, diretamente dadas para aquele sujeito, vai ser difícil para ela conseguir reforçar os aspectos da masculinidade madura que aquele homem deve ter e para ela manter-se também como uma mulher madura, digna segundo a Bíblia, certo? No texto que nós lemos lá de 1 Pedro, capítulo 3, fala, né, que o espírito manso e tranquilo de uma mulher é algo de grande valor para Deus. Então, uma mulher que ela é muito diretiva nas suas opiniões, provavelmente vai levar os homens ao seu redor ao silêncio, e à passividade, e à ira, e à fofoca, e à conspiração, à sabotagem do trabalho dela. Então, a mulher ela tem o dever de orientar um homem em direção a um novo comportamento. Ela tem essa responsabilidade, mas deve fazê-lo de uma forma que indique a sua aprovação e o seu apreço pelos traços, né, de liderança masculina que aquele homem deve ter nesse processo. Então é algo difícil, né? É algo que é muito difícil para as mulheres nessa posição, certo? Chega até a ser cruel, porque é um peso ainda maior, além de lidar com todas as responsabilidades, ela precisa ter todo esse cuidado para não inverter os papéis, certo? Mas eu só estou dizendo aqui algo que, na verdade, é até uma aplicação para o que nós falamos. Esse cenário, essa situação vai acontecer muitas vezes no mundo de hoje. E mesmo uma mulher numa posição dessa, ela pode continuar reforçando a feminilidade bíblica e a masculinidade madura na maneira em que lida com aqueles homens debaixo da sua orientação. Tá bom, gente? Bem, deu 50 minutos aqui o nosso tempo. O que eu tinha para compartilhar hoje era isso, mas nós temos algumas perguntas, não é isso? Vamos lá então, Regis. Muito bom, hein, Felipe? Nossa, explodiu umas cabeças aí. Irmãos, e principalmente irmãs, né? Se você tem alguma pergunta, já coloca aí no nosso chat que eu vou passar aqui para o pastor Felipe. E enquanto você digere o que foi falado, enquanto você pensa no que foi falado, se você já notou uma pergunta, você já vai digitando, eu vou só compartilhar com os irmãos a música tema que vai ser cantada no acampamento. Vou passar um videozinho aqui de 1 minuto para você pensar um pouquinho aí em relação às perguntas. Terminando a música, a gente já volta com o pastor Felipe, a gente faz as perguntas. 10 minutinhos de pergunta, eu acho o tempo suficiente, tá? Para a gente não estender muito também o tempo que ele está fornecendo para a gente. Então, vou tocar o vídeo rapidinho aqui e logo depois a gente volta com as perguntas. Muito bom. A música da nossa irmã Estefânia, que nós iremos
Cantar no acampamento. Bom, por enquanto nenhuma pergunta, então deixa eu aproveitar aqui e fazer a minha. Só reforçando, quem está na minha sala de dons sabe muito bem, porque toda aula eu reforço isso, né? Que eu era um completo inútil antes da Ellen em algumas áreas, né? Principalmente na parte de organização. E depois que a gente casou, ela me ajudou infinitamente nessa parte também. Então, isso que o Felipe falou todo homem sabe que é verdade, na prática. Felipe, em época de redes sociais, como é que a gente alinha essa expectativa que a mulher tem que ter em relação ao homem? Porque ele tem que ser o líder, ele tem que ser o provedor, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem diferenças em relação à capacidade, à colocação social de uma pessoa ou outra. E a rede social ela acaba sendo uma referência para muita gente. Como essa mulher ela vai conseguir entender? Bom, isso aqui o meu marido ele está sendo maduro, isso aqui ele não está sendo maduro. Como é que ela vai conseguir reforçar essa masculinidade madura dele? Quando a referência, às vezes, é o Rodrigo Hilbert, por exemplo, que é um cara aqui na internet que sabe fazer tudo, né? O cara constrói um barco e outro dia ele faz um macarrão que ninguém sabe fazer na vida. Então, como é que alinha essa expectativa? Enquanto, ao mesmo tempo, a mulher do Rodrigo Hilbert fica apresentando programas pornográficos na TV, né? Esse é o clássico casal que eu uso, né? Quando eu vou falar para casais, vou dar aula sobre isso, do que é a inversão atual dos papéis. A mulher dele, né, a Fernanda Lima, cara, tem um programa que é, cara, o nome do programa é Amor e Sexo, então é só falando sobre essas questões, conversas imorais o tempo todo lideradas por uma mulher, certo? E o marido, cara, ele é o dono de casa, né? O cara que ele tá lá cozinhando, né? Então, assim, nada de errado um homem cozinhar. Nada de errado uma mulher ter opiniões acerca de sexualidade. Mas quando você faz isso a sua profissão, você está colocando a tua identidade nisso, certo? Então eu diria o seguinte, cara, a rede social, ela precisa ser usada como ferramenta. Se ela passa a ser meio de vida, né? Se eu gasto tempo nela e passo a ter minhas referências sendo formatadas por ela, algo muito errado está acontecendo, porque as redes sociais elas são projetadas por pessoas contrárias a Deus, né? Cara, todo o Vale do Silício, todas essas big techs aí, cara, o que você tem lá são pessoas contrárias a Deus, certo? E todo o algoritmo proposto ali é para nos levar para mais longe de Deus. Então você pode ter certeza que quando você vai entrar numa busca no teu Instagram ou no teu Facebook, o que vai aparecer lá primeiro é o contrário do que você deveria estar buscando. Porque são estruturas feitas para nos destruir, tá bom? Então, passar muito tempo nisso significa, que você está se expondo ao que há de pior. E é claro que suas referências vão estar invertidas, ok? O que eu diria para famílias cristãs é o seguinte, nós precisamos de referências renovadas, certo? Que nós não vamos encontrar na internet, nós vamos encontrar onde? Na igreja local. A igreja local é o celeiro das boas referências para nós. Lá nós temos pastoreio, nós temos liderança, nós temos ensino, nós temos instrução. Regis, eu conheço bem a Batista Esperança. É uma igreja séria, uma igreja que leva a sério o ensino bíblico, que tem liderança séria, certo? Uma igreja que por muitos anos teve formação teológica aí dentro, certo? Então eu diria assim, quem está lidando com isso, né? Porque más influências, cara, você está trazendo isso para tua casa. Gaste mais tempo com os irmãos da igreja. Tenha convívio, partilhe a vida com casais maduros. Busque pessoas que estão num outro momento da caminhada com Deus para te ajudar a chegar lá. Certo? A gente tem um tesouro nas nossas mãos, que são os relacionamentos de comunhão, os relacionamentos recíprocos no meio do povo de Deus, e a gente quer ser influenciado por gente que só quer a nossa destruição. É claro que nós não vamos colher algo bom com isso. E fica aqui o chamado, né? Vá no retiro. Vá no retiro. É um tempo de convívio. Imersão 24 horas, aprofundar relacionamentos. É ali que você vai adotar novas referências para a tua vida. E aí você toca num ponto importante. A gente só vai encontrar esse modelo na igreja quando a gente tiver relacionamento com as pessoas da igreja, né? Uhum. Se o nosso compromisso com a igreja é no domingo, na hora do culto, a gente nunca vai conseguir encontrar esse modelo bíblico de homem ou de mulher ou de família para a gente poder se referenciar neles, né? Então,
a igreja tem que estar totalmente envolvida nesse processo mesmo. Não, e Regis, eu penso assim, ó. Existe aquele negócio, né, que as pessoas falam, essa família é disfuncional. Provavelmente a gente já ouviu essa expressão. O ponto é o seguinte, biblicamente falando, toda família é disfuncional. Por quê? Porque o pecado nos tornou disfuncionais. Eu não sou quem eu deveria ser. O pecado me tornou disfuncional. Minha esposa não é quem ela deveria ser. E quando o marido disfuncional com a mulher disfuncional se unem, é claro que o que vai surgir é uma família disfuncional. É por isso que nós precisamos da igreja. Por quê? Porque as minhas disfunções, elas precisam de ajuda para serem superadas. E as minhas disfunções, na verdade, não são necessariamente as disfunções do outro. O outro, na verdade, ele tem virtudes nas áreas em que eu tenho disfunções. Eu preciso aprender com ele. A graça de Deus vai me formar em semelhança a Cristo, tendo como exemplo esse irmão. Então, assim, eu lembro de um casal que, cara, muito querido por nós, mas que se divorciaram, né? E que foi um impacto muito grande na nossa vida, muita tristeza, né? E o marido, cara, ele dizia isso assim: sabe por que eu não vou em encontro de casal da minha igreja? Sabe por quê? Porque meu casamento não tem problema. Eu só vou se tiver problema. Como não tem problema, o cara que diz isso, ele já está mostrando que o casamento tem um problema enorme. O problema é ele, né? Porque ele não reconhece o quanto o pecado já o destruiu. E, gente, nós precisamos ser humildes, de reconhecer que existem falhas, que existem pontos cegos em nós e nos nossos casamentos, que nós não temos sozinhos os recursos para isso. Graças a Deus pelo seu povo, pela igreja. Né? Porque tudo que nós precisamos para ser como Cristo, ele já nos concede, e concede por meio do seu povo. A Vânia fez uma pergunta importante aqui. Pelo que entendi, o restaurante é por responsabilidade do marido, certo? Você está certíssima, Vânia. É isso aí. E se ele vier com gracinha, diga assim, você não está sendo um homem digno. Você não está sendo um homem maduro. Né? Você não está exercendo o teu papel de provedor. Claro, estou fazendo piada aqui, mas assim, de modo geral é isso mesmo. Né? E é interessante que hoje nós vivemos uma realidade, Regis, que no namoro, né, as meninas são ensinadas assim, não, porque eu não vou depender de namorado. Eu não vou deixar ele pagar. Cara, essa menina está desde o início vivendo a inversão. Deixa o cara exercer o papel, cara, que Deus o chamou para fazer. Deixa ele cuidar, deixa ele te privar de ter que passar por gastos, por constrangimentos, entendeu? Olha que coisa, né? Você estava falando, eu lembrei de uma palestra que eu ouvi do Sacha um tempão atrás. Isso não está no relacionamento só, no namoro, no casamento. Você sai com um grupo de jovens da igreja hoje, e aí vocês vão comer uma pizza. E nessa pizzaria, o moleque, ele come 20 pedaços e a menina come um. Uhum. E na hora de pagar a conta, eles querem pagar igual. Sim, vamos ratear. Vamos ratear. Só que ele não está demonstrando nenhum tipo de proteção para essa menina da igreja. E aí essa menina entra na faculdade, chega na faculdade, ela vai fazer um trabalho na faculdade, ela vai sair com outros meninos da faculdade, e o cara da faculdade paga tudo para ela. Pois é. E aí ela tem... Quem é a referência de masculinidade para ela? E você acha que ela vai admirar quem? Lógico. Claro que é o cara lá, meu. Então, a gente precisa, como homens, né? A gente precisa rever muitas questões aí. Agora, quer ver uma outra coisa? Cara, quando uma mulher tropeça, escorrega, cai da cadeira, cara, qual deve ser a primeira reação de um homem digno? Ir acudir essa mulher, ir ampará-la, mesmo que não tenha sido nada. Certifique-se de que não é nada. O que nós vemos hoje? Cara, a reação do cara, a primeira coisa é rir. Cara, é se matar de rir, é cutucar os colegas, apontar para a mulher. Isso é o inverso do que é um homem digno. Certo? Porque ele não está cuidando, ele não está protegendo. Exatamente. O Dr. Jorge, ele faz uma pergunta aqui boa também. Como criar filhos para serem mulheres maduras? Grande pergunta, Jorge. E você tem cumprido bem esse papel, digo isso para você, tá bom? Certo? Isso. A questão é a seguinte, Jorge. Cara, a melhor maneira de nós criarmos filhas maduras, cara, tem a ver com nós escolhermos para elas uma boa igreja, certo? Um bom grupo de amigas, darmos para elas uma instrução bíblica sólida, começando na nossa casa,
e sermos nós o melhor exemplo de homens cristãos que elas conhecem. Elas devem olhar para nós, seus pais, e ver em nós uma espiritualidade acima do que vem do líder de jovens, dos colegas da igreja, do pastor da igreja, porque ela convive comigo muito mais do que com o pastor, certo? Então ela deve olhar para mim e falar assim, olha, a maior referência de cristão que eu tenho é o meu pai. E eu convivo com a minha filha com uma frequência muito maior do que com os outros. Com isso, eu estou dando para ela todas as bases para ela ser uma mulher madura, para ela não querer usurpar o papel de um homem lá na frente e ela se alegrar em ser cuidada, liderada, protegida, provida por um homem assim, certo? Então, dê a ela uma boa igreja e dê a ela um lar onde você é a principal referência. Isso é o que um pai pode fazer para criar filhas maduras. Estava falando sobre namoro recentemente com os jovens, e aí me perguntaram qual seria o meu conselho que eu daria para minha filha quando chegasse a época do namoro, né? Ela está com 11 meses, eu falei assim, estão brincando comigo, né? Ficar adiantando as coisas aí para quê, né? Mas eu falei exatamente isso, cara, que olha, eu quero que ela encontre em casa alguém que ama tanto a mãe dela, mas tanto a mãe dela, e cuida e protege da mãe dela, como Cristo protege a igreja e cuida da igreja, que ela não vai aceitar nada abaixo disso. Uhum. Porque senão a gente vai, por causa do nosso comportamento como homens, e aí entra a questão da liderança, né? Por causa do nosso comportamento como homem cristão, se a gente não vive assim em casa, é impossível que a nossa filha ou o nosso filho vá refletir um relacionamento diferente. É verdade. Do que a gente está fazendo, né? E nós vivemos uma época que ela é uma época muito mais visual do que foi a época anterior, por exemplo, dos meus pais. Hoje, especialmente por conta das redes sociais, as escolhas elas são muito mais estéticas. Cara, eu quero estar com alguém que é bonitinho, né? E nós precisamos ensinar para as nossas filhas, para serem mulheres maduras, aquilo que a Bíblia diz que a verdadeira beleza não está na aparência. O que eu vejo é que muitas vezes meninas cristãs elas estão perdendo excelentes oportunidades de futuros maridos, homens que vão amá-las como Cristo amou a igreja. Por quê? Porque querem o bonitinho, saradinho, engraçadinho. Isso aí são os valores distorcidos do mundo atual permeando as escolhas das meninas hoje. O mesmo vale para os caras, né? Sim. Querem pegar as saradonas de academia, certo? Ao invés de, casar com uma mulher cujo caráter seja como o de Cristo. Então, nós podemos ajudar as nossas filhas nesse sentido. Agora, tem um livro, deixa eu fazer uma recomendação aqui da editora Monergismo, escrito pelo pastor Vodi Balkan, um norte-americano. Cara, eu gosto desse cara demais, né? É aquele cara conservador, assim, no mais alto nível. E o nome do livro é O que ele precisa ser para casar com a minha filha. Então, pais de meninas, comprem esse livro e leiam, tá bom? Porque, cara, assim, é uma régua elevada para nós termos e para nós ensinarmos as nossas filhas a ter. Porque, é melhor não casar com ninguém do que casar com alguém que é o contrário do que deveria ser um homem. Exatamente. E o Wilson se justificou aqui que não só a conta, como abrir a porta do carro, carregar as compras, não permitir que ela faça nada pesado e tratar ela como uma lei. Isso, e eu vi que a Vânia falou aqui que ela não quis mencionar o pagar a conta, né? Mencionar a escolha. A escolha. Eu estava vendo, na verdade a minha esposa falou disso hoje em dia, né? Foi hoje, né? Cara, uma influenciadora aí aquela professora de português, Cíntia Chagas, né? Que um monte de gente segue. Que ela falou que uma vez ela estava no restaurante, né? E aí eu acho que era o marido dela, ou o namorado, não sei. Estava demorando para fazer o pedido. E ela virou para ele e falou assim, olha, você vai fazer o pedido ou você quer que eu faça o pedido? Né? E aí ele foi e fez o pedido, certo? E é uma coisa pequena. Mas, gente, todo mundo já encontrou um garçom num dia mau, né? Mal-humorado, com pressa, certo? Ríspido. Cara, se é para correr o risco de ter alguém assim, que seja comigo, né? Né? Casca grossa por casca grossa, a gente se entende depois. E nem só, é uma coisa que os homens não fazem, né? Era para falar sobre mulher, a gente está falando sobre homem. Mas lembra, a gente falou da correspondência, né? Cara, hoje nós vivemos um mundo inundado por uma feminilidade distorcida,
Porque homens estão sendo esses bananas, cara. Exato. Abrindo mão dos princípios. E a gente fala da escolha ou do pagar a conta, mas olha que doido. E eu fazia muito isso antes. Que eu não ia sair e chegava para ela e falava assim, aonde a gente vai hoje? Eu jogava a responsabilidade para ela, porque a responsabilidade era minha, né? Só que eu que tenho que falar assim, hoje a gente vai comer em tal lugar. Você quer comer tal coisa? A gente vai comer lá. Então, quando você convida a sua esposa para sair, faz alguma coisa assim, você tem que fazer todo o planejamento. Parte do homem é o planejamento, não da esposa. Claro. Não ir nas costas dela para ela resolver tudo sozinha. Não, e ela, o papel dela envolve o opinar, o sugerir, né? Mas, cara, o homem ele tem que decidir, cara. Não tem jeito. Exatamente. Ó, a Marina, ela tá usando a conta do Diego, do esposo dela, mas ela fala assim, aqui é a Marina, esposa do Diego. Como influenciar meninas mais jovens a serem mulheres maduras com o crescimento de pautas feministas no meio cristão? Então, deixa eu falar uma coisa sobre o feminismo cristão, tá? O feminismo cristão é a mesma coisa que o comunismo cristão. É a mesma coisa que o homossexualismo cristão. Isso é algo que não existe. Não dá para existir. Eu digo que é que nem aquele programa antigo lá, o Chaves, que tinha a bola quadrada, que o Kiko sempre queria uma bola quadrada. Ele nunca ganhava, por quê? Porque não dá para ser os dois. Ou é bola, ou é quadrada. Então, desculpa se eu firo aqui as expectativas de alguém, mas é isso que eu creio, tá? Não existe feminismo e cristianismo no mesmo universo. Não dá. Ou você é um, ou você é o outro, tá? Ou você é uma porcaria de feminista que não sabe o que o feminismo prega, ou você é uma porcaria de cristão que não sabe o que o cristianismo diz. Você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Mas eu entendo que existem inimigos, invasores, cavalos de Troia, tentando subverter a formação das meninas nas igrejas, trazendo essas pautas. O que nós devemos fazer como igreja? A gente não tem que ter medo de entrar nesses assuntos. Nós temos que olhar... Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu sou educador cristão, eu me formei em educação cristã no seminário. Eu olho para a igreja por meio de processos educacionais, é a maneira como eu enxergo. Nós temos que parar de olhar para ministério de crianças da igreja e ministério de juventude simplesmente como um passatempo para as crianças estarem lá sem atrapalhar os adultos no culto, né? Ou algo que os jovens fazem para se divertir porque eles são de amigos, né? Nós precisamos entender que nós estamos em tempos de guerra. E existem inimigos atuando, tentando destruir a igreja de dentro para fora. Certo? Então nós precisamos olhar para os ministérios educacionais da igreja como processos formativos. Preparar nossas crianças para os desafios da adolescência, preparar os adolescentes para os desafios da vida adulta. Então nós precisamos pensar de maneira intencional. O que é que um adolescente vai enfrentar na escola? Quais são as pautas, as pressões, as mentiras e as distorções? Minhas crianças precisam, no departamento infantil, serem preparadas, vacinadas, inoculadas com isso. Certo? Saberem a verdade e saberem contrapor a mentira. E o mesmo vale para a vida universitária, a vida adulta. O que é que eles vão enfrentar lá? Então, eu tenho alguns poucos anos para formá-los nesse sentido. Tá bom? Então, essa época de ministérios de faixa etária, de entretenimento, ou de apenas dar uma coisinha para eles fazerem enquanto os pais estão no culto, esquece, gente. Esquece, é um tempo precioso e é tempo de formação. É saber que tipo de adulto a igreja quer entregar no final do processo. E quais são as etapas necessárias para que cheguemos lá como precisamos chegar. Então, existe um papel muito grande da igreja nisso, certo? E, de novo, existe um papel fundamental dos pais e das mães. E aí eu digo o quê? Qual é a melhor maneira de você matar o feminismo? É tendo uma baita de uma mãe que é feminina, segundo a Bíblia, em casa. Certo? Quando você vê a relação do pai com a filha dessa maneira, fica difícil. Eu não vou dizer impossível, porque o pecado ele é forte, né? Mas fica difícil para a filha. Ela fala, mas, cara, eu admiro tanto a minha mãe, eu vejo como ela é feliz, satisfeita, plena. Né? Ela é a mulher que Deus criou para ser. Então, acaba perdendo esse encanto, esse acanto da sereia que o feminismo apresenta. Né? O feminismo ele apresenta uma
pauta emancipadora, você vai finalmente ser a mulher que você sempre quis. Cara, mas eu estou cercada de mulheres, que elas são quem elas sempre quiseram ser. Por que eu preciso acreditar numa nova versão dos fatos? Se está dando certo aqui e é tão bom ver isso acontecendo. E o discipulado é importante nesse processo, porque o que Tito vai falar, que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas a serem boas mães, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Então, entra dentro desse processo educacional que você falou, o discipulado ele faz parte, né? Então, acho que é uma das formas. Deixa eu falar uma coisa também aqui, eu não sei se tem líderes da igreja aqui, né? Mas assim, gente, não tolerem nem o cheiro dessas pautas na igreja. Entendeu? Não tolerem. Não tolerem porque o objetivo dessas pautas é destruir as famílias cristãs. É destruir as igrejas cristãs. Por trás de tudo isso, eu citei várias, né? Não é apenas o feminismo. Não tolerem nem o cheiro dessas coisas na igreja. Sejam intolerantes naquilo que vale a pena, né? O cristão, ele tem que ser tolerante com várias coisas. Nós devemos amar até os nossos inimigos. Nós somos tolerantes por natureza. Mas nós seremos intolerantes com a mentira. Nós seremos intolerantes com as distorções, certo? E nós não podemos permitir isso porque, gente, toda pauta dessa funciona como um vírus. Esse vírus, ele precisa de um hospedeiro. E quando ele encontra o hospedeiro, o que ele faz? Ele mata aquele hospedeiro até que não sobre nada. É isso que eles fazem com as igrejas. É isso que eles fazem com as famílias. Eles encontram um hospedeiro, certo? Então nós não podemos permitir isso. A gente precisa ser linha dura. Não tem jeito, pessoal. É guerra e eu não tenho dúvida disso. E a gente está vendo aí uns caras que antigamente eram pastores sérios e comprometidos, como isso tem distorcido e acabado com o ministério deles, com mentalidade. Recentemente eu li de um aí que falou que não tem mais inferno, que Deus não vai estar no inferno julgando as pessoas. Uhum. E aí começa exatamente com essa ideia liberal. Olha, claro. Veio uma ideiazinha aqui, isso foi aumentando, até que a pessoa se desviou totalmente da verdade do evangelho. Eu tinha um professor aqui na Palavra da Vida que ele dizia o seguinte, olha, a Bíblia, ela é uma unidade coesa. Se você quebra um único ponto dela, é o que Tiago diz, você é acusado de quebrá-la toda, certo? Ele dizia o seguinte, olha, e onde passa um boi, passa a boiada inteira. Se você pega um ponto da Bíblia, vamos pegar aqui o nosso tema. Não, mas a mulher não é exatamente isso que a Bíblia ensina, né? É preciso ter uma visão mais atual, né? Tá na moda querer atualizar a Bíblia hoje, né? Certo? Então tem que ter uma visão mais atual. Então, cara, você quebra nesse único ponto. Pronto. Por esse ponto vai, cara, ter vazão todas as demais distorções, tudo vai ganhar espaço naquela igreja. Então nós não podemos ser tolerantes. Nós precisamos ler a Epístola de Judas, né? Epístola de Judas que nos convoca a batalhar pela verdade. É isso aí. É isso aí. Felipe, brigadão pelo tempo com a gente aqui. Foi incrível, foi excelente. Acredito que trouxe muitos princípios bíblicos para as mulheres, para nós homens também. Sempre salva para a gente, né? Não tem jeito. Mas agradecer em nome da nossa igreja, o Ministério de Casais, pela sua disponibilidade, pelo excelente devocional, palestra que você trouxe para a gente agora. E que Deus abençoe você, a Kátia aí, sua família toda. E que no próximo encontro a gente possa aprender um pouquinho mais com você. Valeu, Regis. Obrigado, meus irmãos. Seguimos juntos aqui. Muito feliz por ter essa oportunidade, pelos próximos momentos que nós teremos também. Valeu, obrigado e boa noite. Até mais. Tchau, tchau.